Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Código de Processo Civil disciplina como os juízes devem se comportar ao analisar os casos dos cidadãos brasileiros. Para ter uma ideia da sua importância, é ele quem regula todas as relações jurídicas que não sejam criminais. Mas o que muda com a entrada em vigor do novo CPC? Quais os benefícios para a sociedade? Para discutir esse assunto, está conosco o professor da Universidade Federal da Bahia e advogado Fred Didier Júnior, que participou da elaboração do novo CPC. Professor Fred, seja bem-vindo, obrigada pela presença em nosso programa. Bom, como eu disse na abertura, o senhor aí ajudou a construir o novo Código de Processo Civil no Congresso Nacional e se diz, inclusive, um dos pais do novo CPC. Afinal de contas, para que veio o novo Código de Processo Civil? Letícia, essa pergunta é uma pergunta chave, né? Eu vou dizer para você o seguinte, quando se pensou na ideia de fazer um novo código, em 2009, que foi quando essa ideia começou a ser debatida no Senado Federal, o propósito do novo código era simplificar o processo e acelerar o processo. Claramente, eram esses os propósitos. Simplificar o rito, né, deixar o rito mais simples, mais compreensível e, obviamente, acelerar o processo. Durante a tramitação legislativa, esses propósitos foram ampliados e o direcionamento, houve um redirecionamento do projeto para, claramente, óbvio, manter a duração razoável como uma meta, mas, paralelamente a isso, melhorar o processo. Quer dizer, houve uma preocupação evidente, clara, de melhorar a qualidade do processo. E o que é melhorar a qualidade do processo? Melhorar a regulação envolvendo os sujeitos do processo. Então era preciso melhorar a regulação do tratamento entre juiz e as partes, entre as próprias partes, entre os sujeitos que intervêm no processo. Então houve um aperfeiçoamento muito significativo do processo, quer dizer, você melhorar a qualidade do debate, do diálogo, da convivência entre as pessoas que atuam no processo e, claro, criando técnicas e estratégias para deixar o processo mais rápido. Professor Fred, depois de mais de 40 anos de vigência, o Código de Processo Civil de 1973 foi substituído em março agora de 2016 por um novo Código Processual. O que isso representa para a sociedade brasileira, já que o CPC regula grande parte dos processos judiciais? Veja, Letícia, o Brasil ele tem uma circunstância muito peculiar, que é o fato de ser um país que estimula o acesso à justiça. A jurisdição, o acesso é franco, é aberto a todas as pessoas. A jurisdição brasileira é universal, ela decide qualquer tipo de conflito. E em muitos casos ela é gratuita, basta ver que todos os juizados especiais eles são gratuitos. Então tudo isso fez com que o Brasil tivesse hoje um estoque de mais de 100 milhões de processos. Então, se você tem 100 milhões de processos, a gente pode estabelecer a ideia de que 1 a cada 2 brasileiros litigam. 1 a cada 2 brasileiros litigam. Essa média é uma coisa absurda. Então, imagine um código que vai disciplinar, que serve para reger esses. Não são os 100 milhões de processos, porque não estão os processos penais aí. Mas tirando os processos penais, todos os outros processos são afetados por esse código. Todos os outros processos. Basicamente, quase toda a atividade do Supremo, quase toda a atividade do STJ, toda a atividade do Justiça do Trabalho, toda ela é afetada. Então, toda a Justiça Estadual, a Justiça Federal, enfim, imagina o impacto na vida das pessoas, né? Então, assim, um impacto impressionante. Eu já disse isso em algumas outras entrevistas, e as pessoas até acharam que eu estava exagerando, mas eu estou convencido. O Código de Processo Civil é a lei infraconstitucional que mais afeta a vida das pessoas. Mais até do que o Código Civil. Basta ver que o Código de Processo Civil ele afeta todas as relações jurídicas, consumeristas, trabalhistas, civis, públicas, todas as relações de direito público, todas. E até, veja você, há um impacto também no processo penal. O processo penal vai sofrer um impacto com um código. Sistema de precedentes, isso vai impactar o processo penal. O contraditório reforçado do Código Novo vai impactar no processo penal. Apenas para dar 2 exemplos.
Bom, professor, o senhor tem dito que o Código em Vigor é um novo sistema, né, e que se implantou no processo civil brasileiro, com repercussões em todas as profissões jurídicas. Que sistema é esse? Veja, eu digo que o Código implantou um sistema de processo cooperativo brasileiro. O sistema de processo cooperativo brasileiro, ele se pauta em alguns pilares. Então ele, por exemplo, se estrutura com base na boa-fé objetiva. Então, ele exige comportamentos eticamente devidos a partir de padrões objetivos de conduta. Não são muitos países do mundo que têm a boa-fé objetiva como texto expresso do Código. Nós temos, artigo 5º. Ele se pauta na primazia da decisão de mérito. Ou seja, o que é isso? Todo o Código ele é estruturado para que a decisão de mérito seja proferida. Ou seja, tudo quanto não for decisão de mérito é desestimulado. Então há uma série de técnicas para levar o juiz a decidir o mérito da causa. Terceiro, a possibilidade de negócios processuais celebrados pelas partes. As partes, no Código Brasileiro, elas podem construir um modelo de processo adequado. Portanto, você tem um modelo de processo que traz as partes para o palco principal. As partes não ficam à parte, num trocadilho simples, mas, enfim, as partes não ficam à parte, elas vão ao palco principal e podem, veja, criar o próprio ajuste. E o quarto pilar que estrutura esse processo cooperativo é o fato de o juiz ser um sujeito inserido no contraditório. Ou seja, o juiz passa a ser visto também como um sujeito do contraditório e não como alguém fora do contraditório que vai fiscalizar o contraditório. Não, o juiz está dentro e passa a ser alguém que dialoga com as partes. Então, veja, boa-fé, primazia da decisão de mérito, possibilidade de negócios processuais e reconfiguração do contraditório. Isso é um sistema novo. Se você aliar isso a uma organização dogmática dos precedentes obrigatórios, você tem um sistema que a gente nunca teve. Então a ideia de que foi apenas uma reforma do Código Velho é falsa. Isso é um equívoco tão grosseiro, que chega a ser falta de educação. Bom, professor, a gente precisa chamar nosso primeiro intervalo. Nós voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa JT na TV. Nossa conversa é com o professor e advogado Fred Didier Júnior. Professor Fred, em função então da recente entrada em vigor do novo CPC, quais os transtornos que a inexistência de doutrina sobre o novo código pode causar, tanto para os operadores de direito quanto para a sociedade? De fato, Letícia, isso é um problema. De fato é um problema. Mas é um problema que, nos tempos de hoje, ele é muito minimizado. Que é porque no Brasil você tem uma vasta produção intelectual. Então, no primeiro ano no ano da vacácio, foram publicados inúmeros trabalhos, né? Muitos deles de muito boa qualidade, que já supriram, já deram digamos assim, um primeiro suprimento teórico para a aplicação do novo código. Você tem o mundo tecnológico hoje em dia, né? A facilidade de acesso às informações, esses programas como esse, o YouTube, os jornais jurídicos da internet, os sites de jornalismo jurídico. Isso também já facilita muito a comunicação. Existe desde 2013 um encontro semestral que tem acontecido, chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis, que são processualistas brasileiros que se reúnem desde outubro de 2013 já para debater o então projeto do Código, fornecendo enunciados doutrinários de compreensão do novo Código. São quase 600 enunciados aprovados por unanimidade, só pode ser por unanimidade, em 300 processualistas. Isso aí já fez com que uma boa parte dos problemas que inicialmente surgiriam já ficassem pacificados, ainda que doutrinariamente. Esses enunciados, inclusive, já são muito citados, muito referidos pela doutrina. O próximo fórum, inclusive, é aqui em Florianópolis, no ano que vem, em março do ano que vem. Então, isso tudo amenizou um pouco essa zona de transição. Mas é inevitável, você está lidando com um código de 1.072 artigos, mais de 3 mil dispositivos. É claro que muitas incompreensões, muitas dúvidas vão surgir. É algo inevitável com uma lei como essa. Mas eu acho que a doutrina do processo civil brasileiro está cumprindo o seu papel.
Uhum. Bom, que bom. Então, muito bem. A senhora comentou no bloco anterior sobre um dos pilares aí do novo CPC, que é a mediação e a conciliação. Você acredita que essa norma pode ajudar a mudar a cultura do conflito? A gente espera muito, né? Muito. Não é fácil. Uma mudança cultural por meio de lei não é fácil. Mas a lei pode tentar dar um primeiro passo, né? Um pontapé inicial. E, de fato, é uma política do Código, uma verdadeira... se pegar o artigo 3º do Código, ele estabelece uma política pública, por lei, de solução, de primazia da solução consensual dos conflitos. Então, aquilo que o professor Watanabe costuma dizer, né, a transformação da cultura da sentença numa cultura da paz. Você mudar uma cultura arraigada no brasileiro, que é um litigante costumeiro, o brasileiro gosta de litigar, você gosta de ir para o judiciário, confia no juiz, tudo isso é a cara do brasileiro, é o jeito do brasileiro. Você dizer para ele que ele pode resolver o próprio problema, dialogando com o outro, ouvindo o outro um tempo, minha cara Letícia, e você que é da minha geração deve estar sofrendo com isso, assim como eu estou sofrendo. As pessoas não estão se ouvindo mais. As pessoas não estão se ouvindo mais em casa, não estão se ouvindo mais na família, não estão se ouvindo mais com seus vizinhos. Quer dizer, a cultura da paz vai também para isso. Então, se a nossa parte como processualista era tentar dar nossa contribuição, mostrar que a cultura da paz é uma cultura boa para todo mundo em todas as dimensões da vida. Em todas as dimensões da vida. Então, tomara que a gente consiga. Agora, eu não me iludo. Isso não é de uma hora para outra. Exige tempo, com Exige certeza. tempo. Exige isso aqui. Exige Muita vir aqui, conversa. conversar, falar, mostrar as vantagens, tentar educar as pessoas para isso, nas escolas, As em faculdades, casa, as nas faculdades faculdades. também, né? Não, mas, inclusive nas escolas de ensino fundamental, ensino médio. Você educar para a paz é um legado que nós, pais, devemos passar para os nossos filhos, né? Isso é um movimento nacional. Vamos tentar. Com certeza. Bem, o senhor também costuma dizer que não adianta nada interpretar a nova legislação com premissas antigas. O que exatamente o senhor quer dizer com isso? Isso é uma pergunta muito boa, né? Veja, minha cara, eu vou dar um exemplo. Eu tenho tempo para dar um exemplo? Tem, Um claro. exemplo. Imagine o seguinte, imagine uma placa que tivesse assim, proibida a utilização de biquíni. Proibida a utilização de biquíni. Essa placa, em 1970, ela seria lida de um jeito. Você, por exemplo, uma moça, lendo essa placa em 1970, você ia imaginar, pô, nessa praia aqui, eu vou ter que ir de maiô. Se essa mesma placa tiver hoje, com a mesma redação, proibida a utilização de biquíni, aqui em Jurerê, você lerá de outra forma. Você lerá da seguinte forma, e se eu quiser aqui, eu vou ter que ir nua. Perceba, é a mesma placa, o mesmo texto, só que escrito em tempos distintos. O contexto é outro. Pois bem, diversos artigos do Código têm a mesma redação do Código passado, num contexto completamente diferente, num contexto histórico diferente, num contexto cultural diferente, num contexto social diferente e num contexto normativo diferente. As pessoas têm que perceber isso. A regra sobre os poderes instrutórios do juiz é uma prova disso. O poder instrutório do juiz é praticamente o mesmo dispositivo do Código passado. Só que agora, num contexto de um código que prevê negócios processuais atípicos, que prevê cooperação. Será que o mesmo dispositivo não tem que ser reinterpretado? Para um exemplo. Então, não se interpretam os mesmos textos em contextos diversos. É preciso virar a chave. O senhor acredita que o pessoal assim, da nova geração vai ter mais facilidade, então, em relação a quem está acostumado com o código, já decorou o código anterior? Veja, eu prefiro não ir por aí. A pessoa pode ser uma pessoa da outra geração, mas com a cabeça aberta para mudar, para repensar. A questão não é bem de idade, de geração. A questão é de postura diante da novidade. Existem os neófobos, eu chamo de neófobos. Os caras têm medo da novidade, medo do novo. Eu já não sou uma nova geração, já tenho aí quase 20 anos de estrada. Estou no meio do caminho, digamos assim. E estou com a minha cabeça aberta, estou mudando coisas que eu escrevi durante 15 anos. Para mim é duro isso, mas eu tenho que mudar, eu espero viver mais um tempo ainda atuando, então eu tenho que estar aberto para a novidade. Professor Fred, nós precisamos chamar mais um intervalo, nós voltamos em seguida. Estamos de
de volta para o último bloco do programa. Nossa conversa é com o professor e advogado Fred Didier Júnior sobre os rumos do novo CPC. Professor Fred, em entrevista a um site jurídico, você afirmou que a partir do julgamento do mensalão, os parlamentares passaram a ter uma nova postura em relação ao poder do magistrado. Eu gostaria que você comentasse, então, que outra atitude é essa e quais os impactos disso para o novo Código de Processo Civil. Essa foi a impressão que eu tive nítida. A tramitação do Código na Câmara dos Deputados começou em agosto de 2011. Exatamente o mês em que o julgamento do mensalão começou. Exatamente, foi uma coincidência. E a gente começou a ir para a Câmara toda semana, e a gente ia terça e quarta para a Câmara mais ou menos, e sempre terça e quarta tinha a sessão do Supremo. Então você via as televisões nos deputados, no Congresso, assistindo o julgamento do Supremo, e a gente discutindo o Código. O que eu comecei a perceber? Que por conta de tudo que aconteceu do mensalão, tudo que aconteceu durante aquele julgamento, todos os problemas e as polêmicas, etc., a percepção dos deputados em relação ao papel do juiz mudou. Mudou. Eu percebo isso claramente. Quer dizer, havia, por exemplo, uma proposta, até então, que estava no Código, de a apelação não ter efeito suspensivo automático, portanto, prestigiando o juiz de primeira instância. A partir de março do ano seguinte, saiu do projeto, por pressão dos deputados. Por pressão dos deputados. Então começou a haver uma preocupação dos deputados com uma espécie de controle dos poderes do juiz. Quer dizer, permanece os poderes do juiz tal como previsto no Código 73, mas com mais controle. E assim, claramente eu identifico que houve uma influência, os deputados comentavam isso, porque pela primeira vez você tinha o Supremo Tribunal Federal julgando definitivamente, né, aquele volume de deputados, né, de parlamentares, de políticos. Então isso impactou, claro, impactou. Bom, ainda seguindo essa linha da questão do papel do magistrado, o senhor comentou também que no velho CPC havia um protagonismo muito maior do magistrado. E muitos dizem que hoje o novo CPC ele é um código dos advogados. Queria que o senhor rebatesse, enfim, essa crítica. Veja, vamos por partes. Primeiro, eu tenho que falar em três partes aí. O Código Novo, ele é um código das partes, não é um código dos advogados. E de fato é. Porque é um código que traz de volta as partes ao processo. Traz de volta de que maneira? Garantindo a elas um contraditório efetivo, um dever de motivação qualificado para o juiz, porque o juiz tem que responder, tem que dialogar com as partes, permitindo negócios processuais atípicos, que é uma das maiores novidades do novo Código. E isso dá às partes um protagonismo que elas nunca tiveram. Então é um código das partes. Uma outra coisa a dizer é que o juiz perdeu poderes com o Código. Isso é falso. Houve a manutenção de todos os poderes previstos no Código 73, com acréscimo de alguns. Basta ver que o Código Novo expressamente prevê a distribuição dinâmica do ônus da prova, coisa que não estava previsto no Código passado, embora a doutrina admitisse, não havia previsão legal expressa. No Código Novo você tem o 139, inciso 4, dispositivo dos mais importantes, que é um dispositivo que permite uma execução atípica, mesmo em execução para pagar quantia. Não tinha previsão expressa isso no Código passado. Então, houve uma manutenção dos poderes do juiz, um acréscimo de alguns. Então, é falso dizer que houve um desprestígio da função jurisdicional. Isso é simplesmente equivocado. Simplesmente equivocado. E a terceira parte, que diz que divide em três partes, a terceira parte é o seguinte: de fato, esse código para a advocacia é muito bom. Muito bom. Eu já disse isso numa palestra e repito. Ele para a advocacia é como se fosse uma espécie de estatuto da OAB, parte 2. Quer dizer, uma série de regras relacionadas à advocacia, uma série, estão incorporadas no código. Uma série. Mudando muito o perfil, a atuação do advogado. Quer dizer, sob esse ponto de vista, é um código que prestigia muito o advogado. Mas também é um código que prestigia muito os cartórios. Muito. Que não eram nem pensados no Código de 73, nem cogitados eram. Porque os notários eles foram ao Congresso Nacional e conseguiram aprovar muita coisa. Tem muito prestígio. Prestigia muito o Tribunal Marítimo, prestigia muito os leiloeiros,
prestigia muitos oficiais de justiça, prestigia muito a Defensoria Pública, que nem mencionada era no Código 73. Então, diversas categorias conseguiram que o Código cuidasse delas, diversas. Eu acompanhei isso diretamente na Câmara dos Deputados. O fato de os advogados serem um dos três, digamos assim, três grandes figuras do processo, ao lado do Ministério Público do juiz, e os advogados terem conseguido tanta coisa, despertou a impressão de que esse código era um código dos advogados. Isso não é correto. Agora, é correto dizer que, de fato, o código traz uma série de normas que regulam o exercício da advocacia. Uhum. Bom, eu queria voltar um pouquinho à questão do diálogo entre as partes e o juiz, né? Então, fala-se muito que o novo CPC, ele privilegia, então, o diálogo entre as partes e o juiz, diferentemente do que acontecia no velho CPC, em que ficava um juiz de um lado como superior e as partes como subordinados, digamos assim, na relação processual, né? Você poderia explicar melhor como é que vai funcionar esse diálogo, essa aproximação entre o juiz e as partes? Veja, por exemplo, o artigo 10 do Código. O artigo 10 do Código, ele diz que o juiz não pode decidir com base em nenhuma questão, em nenhum fundamento, sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. Não pode. Veja o 321 do Código, que diz que o juiz que identificar algum tipo de defeito na petição, ele tem que mandar a parte corrigir, indicando o defeito. Indicando o defeito. Ora, onde é que esses dois artigos? Esses artigos fazem com que a relação entre juiz e parte seja uma relação de diálogo, aberta, franca. Uma relação de boa-fé. De boa-fé, exatamente, de boa-fé. Nada disso tinha texto expresso do Código passado, nada disso. Quantas e quantas vezes eu me deparei com decisões assim, emende o autor a petição inicial. Emendar para quê? O que propósito? Para fazer o quê? A gente não sabe, tinha que adivinhar. Quantas vezes a gente não foi surpreendido com decisões que se baseavam em questões que o juiz trouxe, mas sobre as quais eu não pude opinar, não pude me manifestar. Quer dizer, um processo é um ambiente de diálogo. Para o leigo que está nos assistindo, o processo é um ambiente de diálogo organizado, ético, em que duas partes vão expor as suas razões para um terceiro imparcial dizer quem tem razão. Seguindo o exemplo que o senhor comentou agora, a questão também de muitas decisões que apenas dizem o seguinte, presentes os requisitos, defiro. Isso também vai mudar, proibido, né? Expressamente proibido. Essa situação aí, presentes os pressupostos, concedo a medida, ausentes os pressupostos, nego a medida. Essa situação está expressamente proibida no 489, parágrafo 1º, o dispositivo mais bonito do Código. Bom, professor Ligia, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu só queria então fazer a última pergunta, né, valorizando ainda a questão desse diálogo entre as partes, o novo CPC, então ele privilegia a decisão judicial. De que forma a sociedade vai se beneficiar com isso? Ao prestigiar a decisão judicial, e prestigia muito, o Código, me parece, ele prestigia a igualdade, que é um valor que o brasileiro está aprendendo a gostar. O brasileiro está aprendendo a gostar da igualdade. Veja o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. A conquista das minorias, né? O respeito às diferenças, e a gente está conquistando isso aos poucos, mas já avançamos muito. Então o Brasil está aprendendo a gostar da igualdade e o Código contribui com isso na medida em que diz que situações idênticas devem ter tratamento idêntico. E aquele entendimento que um tribunal tiver sobre aquela situação tende para prevalecer. Para todas as pessoas na mesma situação sendo tratadas da mesma maneira. Por isso é espetacular. Bom, professor Fred, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a presença do senhor no nosso programa. Obrigado a você. Hoje conversamos com o professor da Universidade Federal da Bahia e advogado Fred Didier Júnior sobre os rumos do novo CPC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!